que a gente vai fazer numa sessão de manutenção preventiva ou numa sessão de terapia periodontal de suporte? A gente vai fazer avaliação e reavaliação do risco. Por quê? Quem tem doença sistêmica tem o maior risco de ter problema e a gente tem que reavaliar. Porque, às vezes, a gente nem desconfiava que o paciente era diabético ou se tornou diabético e começou a ter problema. Por conta disso, a gente tem que ver como é que tá, como é que não tá, se melhorou, se piorou, porque às vezes se não melhorou tem outro problema. Ou tem parafunção, ou tem doença periodontal avançada, ou tem algum outro problema, alguma coisa tem. E por isso, uma coisa que não pode fazer é fazer o tratamento e tchau, tchau paciente. Não, não pode. Se tem bolsa periodontal, tem que voltar. Porque neste retorno, nessa sessão de manutenção, tem que voltar. Tem que avaliar e reavaliar. E tem que avaliar o risco. Por exemplo, o que é risco? Chega o paciente, tem cálculo até as orelhas, de tanto cálculo. Aí você faz o tratamento. Depois de 40 dias ou 6 semanas que você fizer a reavaliação, aquilo ficou lindo. E você conseguiu orientar a higiene, que eu ensino na aula 2. E ficou mais maravilhosamente lindo possível. Esse paciente não tem muito risco. Porque o risco é aquele que escova bem e tem doença periodontal. Ele tem risco de doença. Mas aquele que tem bastante sujeira e a sujeira, a placa e o cálculo justificam a doença que ele tem, aquele não sei se é risco não, às vezes é desleixo. E não é desleixo de escovar, porque não tem mais isso de ficar falando para o paciente que você tem doença periodontal porque você escovou mal. Mas a gente vai dizer para o paciente que tem doença periodontal porque ele é suscetível ou porque ele deixou de tirar os fatores retentores de placa que ficaram acumulando. Então, risco é muito mais aquele paciente que tem tudo de bom, tudo limpo, higienizado e ainda assim ele tende a ter doença, alto risco, do que aquele paciente que tem um mundaréu de placa e cálculo, que faz 5 anos que não vai ao dentista, a gente faz aquela manutenção e fica jóia. Nem é tanto risco, mas ele vai voltar para ter a manutenção. Então, avaliação, reavaliação de risco, problema sistêmico também está dentro do risco. A gente vai reavaliar o resultado do tratamento, portanto, que não pode fazer o tratamento e mandar o paciente embora, não pode, tem que chamar o paciente de volta. E a gente tem que fazer a remoção supra e sub de placa e cálculo. E óbvio, né? E ó, atenção, gente, remoção de placa. Por exemplo, o paciente é diabético, ele não tem bom controle metabólico, e se ele não tem bom controle metabólico, ele tem perda óssea, ele tem inflamação, ele tem doença periodontal progressiva ou levemente progressiva, e a gente não pode só dispensar o paciente. O paciente tem que ficar com a gente, para que a gente vá cuidando. Ah, professora, mas depois de 6 semanas não tem o que limpar. Tem placa. Outro exemplo, o paciente tabagista pesado. O tabagista pesado é aquele que fuma mais de 10 cigarros por dia. Aí ele tem perda óssea progressiva, tem black space, tem um monte de coisas. E às vezes o tabagista ele é super limpo, porque ele não gosta do próprio cheiro, então ele escova bem os seus dentes, toma banho, passa perfume, mas ele é tabagista. E por conta disso, ele vai ter uma microbiota alterada para mais anaeróbios, além dele ter uma resposta imune alterada para pior. Ele precisa retornar com maior periodicidade. Mesmo que não tenha cálculo, se não tem cálculo, eu vou fazer o quê? Quem falou que você vai tirar só cálculo? Vai tirar placa também. Por isso, vai remover placa e cálculo, que é fator retentor de placa. E se tiver uma reativação de doença, você vai fazer um novo tratamento de quaisquer locais que apresentam doença recorrente ou persistente. Recorrente por quê? Porque às vezes diminui e às vezes ele volta de novo, ou às vezes não resolve e continua tratando. E às vezes tem uma bolsa periodontal que ela não resolveu. Nessa bolsa periodontal que não resolveu, ele vai melhorando, e vai melhorando, e às vezes vai demorar 2 sessões, ou 2 meses, ou 3 meses, para a gente conseguir equilibrar aquela doença periodontal. Então, às vezes, o tratamento demora um pouco mais, mas a gente consegue.
tudo isso que faz na sessão de manutenção ou terapia periodontal de suporte. Reavalia para ver se melhorou, reavalia risco, alto risco, pouco risco, em outras palavras, alta suscetibilidade, baixa suscetibilidade, remove placa e cálculo, cálculo óbvio, placa porque às vezes tem placa e baixa imunidade, doença crônica, renal crônico, diabético, tabagista, mil outras coisas. Se tiver um problema em algum lugar, vai fazer um novo tratamento, ou se ainda não recuperou aquele lugar, ou se voltou a doença em algum lugar, vai tratar, e aquele onde não resolveu, a gente continua tratando, porque às vezes ele melhora, tende a melhorar. E nesta revisão de literatura, eles se perguntaram, na terapia periodontal de suporte, se haveria diferença de resultado de tratamento com ou sem antibiótico local, com ou sem terapia fotodinâmica, com ou sem especialista, dentro dessa revisão de literatura. A primeira coisa, será que tem diferença? E a pesquisa não foi um estudo, tá? Foi uma revisão de literatura com todos os estudos que estavam tratando com ou sem antibiótico. Com ou sem antibiótico seria gel de doxiciclina ou esferas de minociclina. Nenhum desses está disponível no Brasil. Não adianta pegar antibiótico, pegar cápsula, colocar pastinha, porque todo antibiótico ele é feito para ser tomado via oral, para que depois ele tenha uma difusão nos tecidos, para que ele tenha a tal da concentração antimicrobiana mínima, para ele fazer o seu efeito. Portanto, aquilo que é para usar via oral é via oral, aquilo que é tópico, dependendo da sua concentração. Portanto, isso que não tem disponível aqui no Brasil, é caro para chuchu. A notícia boa é que com ou sem antibiótico local não faz diferença, não tem diferença estatisticamente significante. Ou seja, será que fazer terapia mecânica e depois colocar o antibiótico só no lugar faz diferença? Não houve diferença nesta revisão de literatura. Será que tem diferença com terapia fotodinâmica? Terapia fotodinâmica é quando a gente pega um corante, que é o azul de metileno, coloca azul de metileno da bolsa periodontal, aplica laser terapia, porque as bactérias absorvem a cor, e depois aquilo ali acaba tendo um efeito antimicrobiano forte, mata as bactérias. Tem diferença? Não tem diferença estatisticamente significante. E por esse motivo, quando eu falo aqui da filosofia periodiária, do método pério fácil, e é fácil, é por isso que é fácil, eu preciso dizer que eu não estou inventando coisas para dizer, olha, vamos cortar caminho, e eu não estou dizendo que a gente vai, olha pessoal, tem um tratamento novo, maravilhoso, que é usar azul de metileno e colocar laser, que é a terapia fotodinâmica. Isto tem significado, tem. Inclusive está nas linhas pequenas aqui que o trabalho científico falou, que existem resultados ligeiramente superiores, mas não existe robustez científica para certificar que isso sempre vai ter superioridade. É isso que ele está dizendo, tá? Não estamos dizendo que isso não funcione. E quem aplica sabe a diferença imediata que dá. E eu vou dizer assim, quem usa terapia fotodinâmica, ozonioterapia, ou faz algum tipo de irrigação local com algum antisséptico, vai ter alguma diferença. O que significa que se eu não tenho isso? Se eu não tenho, vai funcionar igual. É isso que eu falo no pério fácil. Se você tem um plus, isso vai funcionar. Mas se você não tem, isso também vai funcionar. E a diferença não vai ser tão gigante. E é por isso que eu falo que pode ser a virada do seu consultório, porque você não vai precisar comprar produtos diferentes, equipamentos diferentes, coisas diferentes, nem aprender técnicas diferentes, porque você vai conseguir aplicar com aquilo que você tem no consultório, com os pacientes que você tem, numa proposta de baixo custo, alto lucro e paciente recorrente, que é isso que é a pério básica. É por isso. Então, existe diferença, mas ela é pequena. E nesta revisão de literatura, eles cataram todos os estudos dentro de uma década atrás e eles queriam saber se haveria diferença na terapia periodontal de suporte ou na manutenção preventiva quando ela é feita com o especialista ou se ela é feita sem o especialista. E nesta meta-análise, eles chegaram à conclusão que isto não faz diferença. Não faz diferença se a terapia de manutenção é com especialista ou sem.
porque basicamente eles já estarão sem doença. A maior diferença é se vai fazer ou não vai fazer, quem faz ou quem não faz. Mas não há diferença com ou sem antibiótico, não há diferença com ou sem terapia fotodinâmica, não há diferença com ou sem o especialista. E é por este motivo científico que eu preciso dizer que a diferença maior não é se é com o especialista, tá? Mas o segredinho do periodiária é você. A diferença é o dentista que atende, é o carinho que você atende a pessoa, é o cuidado que você vai ter, é tudo que eu estou ensinando no mini curso Pério da Virada, a abordagem que você vai ter, as histórias que você vai contar, que elas estão lá na aula 2, tudo que você vai fazer para que isso seja diferencial, único, maravilhoso para o paciente. Isto faz a diferença. Mas todas essas outras coisas científicas não fazem a diferença. Ainda bem, e é por isso que a pério ficou fácil. Ela é possível e ela é para todos. Obviamente, o especialista tem mais formação teórica e tudo mais, mas é possível. E se não for teórico, me acompanha aqui que eu tenho bastante conteúdo para você também. Enfim, quais os procedimentos a gente faz numa sessão dessas? Segundo a Academia Americana de Periodontologia, a gente vai fazer uma atualização histórico médico e odontológico, ou seja, atualização da anamnese, atualização da ficha clínica. Exames de tecidos moles extraorais e intraorais, rotineiramente para todo mundo. Exames dentários e revisão radiográfica para ver se tem perda óssea, para saber se tem cárie, faz uma bite wing, manutenção de um jeito total. Avaliação do desempenho da higiene oral do paciente, que eu vou falar muito na aula 2 do mini curso que ele vai estar amanhã. E esta avaliação do desempenho não é para a gente ficar perseguindo placa bacteriana, correndo atrás da placa bacteriana do paciente para ver se está bom, está ruim, está péssima, por isso que não melhora a doença periodontal. Não é mais nada disso e a periodontia pode ser mais leve, mais agradável e apaixonante para o paciente. Não tem, mas a gente vai ver, porque hoje higiene bucal é um fator protetor. Ele protege, assim como tomar banho protege contra o piolho do corpo, que era muito comum na Idade Média e hoje quase não tem, porque os piolhos eles moram na roupa ou no corpo. E na Idade Média também não se lavava roupa. Então, ao dormir, as pessoas tiravam a roupa, o piolho colava na roupa e no dia seguinte eles usavam a mesma roupa, porque eles não tomavam banho, muito banho e não lavavam a roupa. Então, escovar os dentes é um fator protetor, para que você não tenha doença periodontal nem doença cárie. Então tem que ver, monitorar e estimular, porque isso é protetor sim, mas a gente não corre mais atrás, a gente não briga mais pela higiene. Eu vou falar isso na aula 2 do mini curso. A gente vai fazer uma avaliação periodontal, sangramento à sondagem, profundidade de sondagem e avaliação do risco, que é o que eu falei. E aí, qual que é o tamanho do risco? Tem muito risco de doença periodontal? Tem um mundaréu de cálculo e gengivite proporcional à sujeirada que está na boca ou uma doença periodontal desproporcional aos depósitos dentários, depósitos duros e moles, placa bacteriana e cálculo. Se ela é desproporcional, eu vou dizer que o paciente tem risco à doença periodontal. Então, a gente avalia o risco meio assim. E, em outras palavras, eu falo, é a bola de cristal da periodontia para a gente ver se tem doença ou não. E remoção supra e sub de placa e cálculo. De novo, não é só cálculo que a gente tira, mas tira a placa também. E um novo tratamento quando dedicado, é isso que vai fazer. Pronto, tira um print, é isso. Todo mundo tem que fazer e tem que fazer sempre. É isso que a literatura científica faz e eu transporto isso para o mini curso Pério da Virada, onde eu falo o método Pério Fácil, dentro do jeito que a gente coloca para ser bom, fácil, agradável, gostoso e o paciente goste de fazer o tratamento com a gente. E como conclusão desse estudo, não há evidências suficientes, e esse estudo é uma revisão de literatura, tá? Não há evidências suficientes para determinar a superioridade de diferentes protocolos ou estratégias adjuvantes, estratégias a mais, vamos aplicar não sei o quê, e daí tem estudo sobre pasta, tem estudo sobre bochecho, sobre o que for, estratégias adjuvantes para melhorar a manutenção do dente durante a terapia periodontal de suporte, Supportive Periodontal Therapy. Não tem superioridade.
Por fim, se não tem superioridade entre um método ou o outro, eu vou dizer que talvez o que faça a maior diferença não é exatamente a técnica que a gente está adotando e a técnica que a gente vai adotar. É isso daqui que eu acabei falando, que eu acabei colocando nesse estudo, o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Não é isso que vai trazer a grande diferença, mas a maior diferença no resultado é aquilo que você vai fazer com o paciente, é o carinho, é a atenção e o cuidado que você vai acabar tendo. Porque é isso que faz a virada. Você começar a ter uma bola de neve crescente de pacientes que voltam de verdade.